77% das mulheres consideram que os espaços públicos são mais perigosos para elas do que para os homens. 65% dos homens declaram que teriam mais medo ao andar pela cidade caso fossem mulheres. A realidade de medo e insegurança é uma constante na vida das mulheres em seus trajetos urbanos. Você está ouvindo o Patrícia Galvão Podcast, e este é o terceiro e último episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão. No programa de hoje, vamos conversar com a arquiteta e urbanista Betânia Boaventura sobre como planejar cidades seguras para todas as mulheres. Seja muito bem-vinda, Betânia. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Oi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite do Instituto e dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Betânia Boaventura, eu sou arquiteta e urbanista. E atualmente eu estou trabalhando como assistente de projetos do ONU Habitat, em Alagoas. Tenho mestrado em Urban Development Planning pela University College London e sou mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, onde eu desenvolvo um projeto de mestrado chamado Racismo Institucional e o Processo do Plano Diretor em Salvador, que tem a orientação da professora Gabriela Leandro. Muito obrigada, Betânia. Para a gente é uma honra também tê-la aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, para introduzir o nosso tema, eu vou apresentar alguns dados da pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva com apoio técnico e institucional da ONU Mulheres e apoio da Uber. A pesquisa mostra que há uma sensação geral de insegurança durante os trajetos pela cidade, sendo que as mulheres e as populações negra, de baixa renda, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, os grupos que mais se sentem vulneráveis quando se deslocam. No caso das mulheres, 68% declaram ter medo de sair sozinha à noite, mesmo no bairro onde mora. Na sua avaliação, Betânia, como essa sensação de insegurança impacta o direito à cidade de todas e todos, mas em especial dessas populações? Eu acho que, primeiramente, para responder essa pergunta, a gente tem que ter uma reflexão grande sobre o que significa o direito à cidade, né? E eu entendo muito o direito à cidade como o direito de existir e de poder se apropriar e de transformar a cidade. E isso engloba muitas coisas, engloba tanto participação política, quanto você ter direito a serviços, por exemplo, e ter direito a você usufruir da cidade. E aí, quando a gente pensa nesses dados, e como essa população tem sido vulnerabilizada nas cidades, a gente vê que isso afeta diretamente o direito delas de existir dentro da cidade. Um exemplo que eu posso citar sobre isso, e uma forma de você pensar sobre isso, é a gente pensar muito como o planejamento urbano tem sido feito por um grupo específico, que no caso os homens brancos, e que todas as outras funções e as outras necessidades e especificidades dessas populações que você tocou, das mulheres, da população negra, de baixa renda, da população LGBT, têm sido negligenciadas. Então, está muito ligada com o seu direito de existir. E, além dessas necessidades de deslocamento serem negligenciadas, essa população é negligenciada de estar no espaço urbano e a resposta é a violência. São respostas que vão afetar diretamente a vida dessa população, fazendo com que ela não esteja no espaço urbano, espaço público de forma geral, porque são corpos que estão passíveis de violência, seja violência de gênero, seja violência sexual, seja violência racial. Vamos focar agora nos transportes. A pesquisa indica que 79% das mulheres têm receio de sofrer agressão física, assédio sexual ou estupro ao usar um meio de transporte, sendo que, para lidar com essa falta de segurança, 87% adotam medidas como escolher o local em que vai sentar no transporte coletivo. Betânia, na sua avaliação, que ações governos e empresas de transporte devem adotar para garantir a segurança das mulheres?
Você conhece exemplos que deveriam ser aplicados de forma mais ampla no país? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa de paridade de poder e de decisão sobre tanto o transporte, sobre como a cidade vai ser planejada. É uma das principais medidas que deveria existir. A gente precisa de poder político para poder ter influência em como decidir, para ser ouvido. E aí, eu acho que em termos de medidas práticas, uma das coisas principais para você poder fazer um planejamento urbano de mobilidade que abarque todas essas questões interseccionais é fazer processos que são participativos, processos que vai ouvir a todos, que vai entender todas as demandas para poder sanar com isso. Uma das coisas também que a gente tem que prestar muita atenção é que, por conta dessa divisão sexual e de papéis de gênero, é que o deslocamento das mulheres são completamente diferentes do deslocamento dos homens. E, a partir daí, a gente tem que pensar formas para que as mulheres se sintam mais seguras. Por exemplo, as mulheres, elas andam mais que os homens e desempenham deslocamentos mais diversos, digamos assim, enquanto os homens têm um deslocamento mais linear e mais motorizado e mais de transporte individual. Então, se você pensar uma cidade só para os homens, você pensa uma cidade que só pensa esse tipo de deslocamento que é mais direto, né, casa-trabalho, e que esse ser está dentro de um carro. Então, se negligencia muito todo o resto da cidade. Se a gente for observar, né, a nossa cidade é pensada assim, eu pensando até Salvador, andar é muito desagradável para todos, e especialmente para mulheres, porque a gente sofre esses tipos de violência, mas não se tem uma preocupação com os espaços residuais do que não é as zonas de tráfego, porque se está focando no transporte motorizado e individual. E aí existem várias medidas para sanar isso, mas eu acho que primeiro, estruturalmente, a gente tem que repensar a forma de como a gente pensa o transporte. Se a gente for pensar nas mulheres e for pensar que elas se deslocam muito mais a pé, então o pensamento de mobilidade é muito mais o pensamento de você pensar o andar na cidade do que você pensar exclusivamente o transporte público em si. O transporte público é como se fosse a parte final, porque enquanto isso, essas mulheres andam e passam por situações também fora do transporte público, né? Eu participei agora, finalizei há um tempo atrás, uma consultoria, que era uma consultoria de caminhabilidade para gênero e raça, para a cidade de Salvador, e a gente fez um diagnóstico participativo, junto com um grupo formado por mulheres, por homens também, e um grupo que era formado tanto de pessoas do estado quanto pessoas que trabalhavam e moravam nessa área. E aí, dentro desse diagnóstico, o interessante é que a gente analisou várias camadas, e aí você vai entender quais são as camadas que definem a segurança para as mulheres. Uma coisa que eu posso apontar agora é, por exemplo, espaços vazios não são seguros para a gente. Espaços que têm só um tipo de uso, por exemplo, residencial, áreas que têm muros. Você está num ponto de ônibus em que só tem grandes muros com residências, não são seguros para mulheres. A gente precisa também de refúgio. Existe esse conceito de que precisa que sempre existam nas quadras espaços de refúgio, porque caso aconteça alguma coisa, a mulher pode se direcionar e se defender. E aí existe também toda uma área que pensa campanhas contra assédio e violência sexual e racial para o transporte, ter realmente a campanha ali, fisicamente você vê campanhas e se mobilizar essa população para pensar isso, para poder a mulher ter onde recorrer e também se conscientizar todo aquele grupo. Existem várias medidas pontuais que vão desde pensar o espaço físico, pensar em iluminação. Iluminação também é fundamental. Com a condição da calçada, por exemplo, se a gente pensar que mulheres geralmente desempenham papéis que estão muito associados ao papel reprodutivo, de cuidado da criança, do idoso, então tem que se ter uma calçada segura para ela andar. Eu acho que essa consultoria que eu fiz parte, que é do Seu Papel, é um exemplo bom para a gente pensar tanto essa dimensão da ação política, né, de ocupar um espaço político, a parte participativa, porque foi um diagnóstico participativo de uma área, para entender como ela poderia ser melhor para o deslocamento das mulheres, quanto para coisas práticas, porque ela é um diagnóstico que analisa muito o espaço físico e possibilidades de transporte. Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar também nessas violências que as mulheres sofrem em termos de mobilidade é a própria dinâmica da cidade, as classes sociais e a questão racial. Porque se a gente pensar a dinâmica de periferia e centros, isso vulnerabiliza mais ainda
as mulheres, né? Porque são deslocamentos enormes que se faz, e jornadas de trabalho que são enormes, e que se desloca para lugares que não tem todo o centro como é pensado para a elite, com locais que não são convidativos, digamos assim, para mulheres, somente mulheres negras, quanto as periferias que não têm infraestrutura para que elas se sintam acolhidas e façam esse percurso de forma segura, né? Obrigada, Betânia. Na pesquisa que o Instituto Patrícia Galvão desenvolveu em parceria com o Instituto Locomotiva, nós também indicamos alguns caminhos que a população indica para aumentar a sensação de segurança nos trajetos pela cidade. 63% das mulheres e homens entrevistados apontaram a melhoria nas condições de policiamento. 53% indicaram que é importante melhorar a conservação das ruas, resolvendo, por exemplo, falhas no calçamento e falta de iluminação. E 48% apontaram como medida importante a redução do número de espaços abandonados, como prédios, praças e terrenos baldios. Betânia, todas essas medidas são demandas antigas que exigem investimentos em políticas de segurança pública e mudanças nas perspectivas de ocupação e gestão dos espaços urbanos que vão além dos poderes públicos e exigem o envolvimento do setor privado. Você considera que hoje as empresas estão mais sensíveis para a importância de desenvolverem seus negócios em contextos mais seguros? Eu acho que sim e não. Não afirmaria com certeza que essas empresas têm uma sensibilidade para essa questão de gênero, especificamente. Talvez exista, no meu ponto de vista também, né, um crescimento e uma conscientização sobre essa questão da violência urbana de forma geral e de se querer se proteger, mas eu não vejo que existe uma sensibilidade e uma preocupação da segurança e nessas mudanças para a população feminina, por exemplo, ou outros grupos, sabe? Mas eu acho que o Estado tem um grande papel de gerir isso, de conscientizar, de capacitar, de pensar como seria o espaço privado também. Então, acho que é pensar mais nessa conexão assim, entre privado e Estado para se sensibilizar e se transformar. Eu gostaria de trazer mais uma questão sobre as iniciativas para melhorar a sensação de segurança nos deslocamentos pela cidade. Chama a atenção que apenas 25% das mulheres e homens entrevistados considerem importante o aumento da participação da população e dos grupos vulneráveis nas decisões sobre políticas. Na sua avaliação, Betânia, como a falta de diálogo na gestão da política da mobilidade urbana reforça as violências estruturais? Você poderia citar exemplos de cidades dentro ou fora do Brasil que conseguiram se planejar a partir de uma gestão participativa para melhorar a mobilidade urbana para as mulheres, as populações negra e LGBTQIA+, e as pessoas com deficiência? Essa dimensão de poder, essa dimensão política e de poder, de participar, é extremamente importante para a gente mudar qualquer tipo de realidade, eu acho. E precisa existir uma paridade de poder. E é assim que a gente vai mudar questões estruturais, porque se dentro desses núcleos do Estado em que as pessoas estão pensando a cidade, a gente só encontra homens brancos, héteros, é muito difícil que dentro desse núcleo técnico se venha a abarcar as necessidades e os desejos e se pensar as vulnerabilidades dos outros grupos, né? Então, existe uma demanda muito grande, eu acho, de a gente ocupar esses espaços de forma geral, assim, para tudo, para se repensar tudo. Quem tem o domínio do poder de decisão vai decidir coisas que vai manter certos grupos vulneráveis. Esse ciclo de desigualdade estrutural não vai ser quebrado de forma geral. Então, poder é fundamental para poder se decidir e se representar, para que esses grupos minoritários, que não são minoritários, possam ser representados. Agora, talvez fosse legal trazer os exemplos das auditorias de gênero. A auditoria de gênero é uma metodologia que foi criada no Canadá, é uma metodologia participativa para entender essa questão de segurança dentro das cidades para as mulheres. O ONU Habitat, agora mesmo, fez uma adaptação dessa metodologia e está fazendo em algumas cidades. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, já se realizou uma auditoria de gênero, em Alagoas também, sempre muito ligada a essa questão da segurança, né? E eu acho que em Pernambuco também se fez essa metodologia. E basicamente é muito parecido com a consultoria que eu desenvolvi, que essa coisa de você fazer uma metodologia participativa, caminhadas exploratórias pela cidade,
conversas, para que as mulheres e os homens também expressem como é que elas se sentem nesses espaços, para dali se pensar em propostas do que se fazer para poder melhorar essa questão da segurança. Estamos chegando ao fim do terceiro e último episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, que tem como objetivo debater os dados da pesquisa realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio técnico e institucional da ONU Mulheres e apoio da Uber. Para encerrar, gostaria de pedir à nossa convidada de hoje, a arquiteta e urbanista Betânia Boaventura, uma mensagem final sobre por que cidades seguras para as mulheres são seguras também para todos. Eu sempre trago uma reflexão, que é uma reflexão da Angela Davis, que as mulheres negras estão na base da sociedade e quando se mobiliza a gente transforma toda uma sociedade, né? Então eu acho que se a gente pensa numa cidade que tem esse foco de ser seguro para mulheres, vai ser seguro para todo o resto da população. Você vai levantar todo mundo junto e vai transformar um todo, né? Inclusive se a gente pensar mulheres e masculinidades também. Obrigada, Betânia. Nós que agradecemos a sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Convidamos a todas e todos que estão nos ouvindo para que continuem nos acompanhando no Patrícia Galvão Podcast. No primeiro episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, recebemos a arquiteta e urbanista Kelly Fernandes e no segundo episódio contamos com a participação de Jô Pereira, da Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Continue também nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!